Neste vídeo nós vamos tratar da comparação e da metáfora, que são duas figuras de linguagem muito parecidas e por isso muita gente confunde uma com a outra. É muito importante, quando nós estamos estudando figuras de linguagem, termos bem definidos os conceitos de denotação e conotação. Por isso, se você ainda não assistiu a aula anterior a essa, eu vou deixar o link aqui na descrição para você correr lá assim que esse vídeo acabar, para você aprender de vez as figuras de linguagem. O que é figuras de linguagem mesmo? Figuras de linguagem são recursos não convencionais que o emissor cria para dar maior expressividade, né, à mensagem que ele quer transmitir. As figuras de linguagem exploram o sentido conotativo das palavras e também novas maneiras de construir as frases. Por isso o conceito de conotação e denotação é tão importante. Vamos recordar bem rapidinho aqui, mas depois você tem que assistir a aula completa, tá bom? A denotação é o uso das palavras no seu sentido original, aquele sentido que a gente encontra lá no dicionário. Enquanto a conotação é o emprego de uma palavra com um sentido novo, não muito comum, não muito usual. Eu tenho certeza que você já deve estar familiarizado com esta figura de linguagem chamada comparação. E é preciso nós entendermos bem essa figura de linguagem para compreendermos melhor o que é a metáfora. Vamos lá! A comparação nada mais é do que uma relação de semelhança entre dois termos. Vamos ver este exemplo aqui. A chuva caía como lágrimas do céu. Então, há aqui uma comparação da chuva com as lágrimas. A chuva cai do céu como as lágrimas caem dos olhos. Quando usamos essa figura de linguagem chamada comparação, nós temos que usar também um conectivo explícito, ele tem que aparecer, seja a palavra como, assim, tal qual e algumas outras. Vejamos este exemplo aqui. Hoje é sábado, amanhã é domingo. A vida vem em ondas como o mar. O sábado e domingo estão sempre chegando, indo embora e depois retornando como as ondas do mar. Então, há aqui uma comparação explícita, uma comparação muito clara e evidente, comprovada por um conectivo. Você repara quando alguém fala algo para você, empregando uma comparação? Se sim, conta aqui pra gente uma comparação bastante interessante que você já ouviu de alguém. Se não, quem sabe a partir de agora você vai ficar mais atento a tudo que você ouvir e a tudo que ler também, é claro, né? A comparação ela é uma analogia explícita. O que é analogia? A analogia é isso, essa relação, né? Essa relação de semelhança entre fatos e coisas distintas. O que um autor pretende quando usa de forma consciente esta figura de linguagem? Ele quer realçar a qualidade do primeiro termo que ele trouxe, como nesta frase: o amor é como uma flor. Se não for regada e cuidada, ela murcha e morre. Há aqui, então, uma relação de semelhança entre as palavras amor e flor. O amor precisa ser cuidado, precisa ser regado, assim como a flor. Aqui o autor dessa frase, ele está sugerindo para a gente que o amor precisa ser cultivado, assim como a flor. Então fica aí a dica, hein? Nada de deixar o seu amor de qualquer jeito. Regue todo dia, com boas palavras, com muito carinho. Vamos fazer um exercício para a gente se certificar que nós aprendemos direitinho essa matéria? Mas antes, se você estiver gostando, curta o vídeo aí, porque isso é importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo de valor que pode colaborar com outros estudantes. Qual a única frase que não apresenta a figura de linguagem comparação? Vamos ver? A moça caminhava pelas ruas como se caminhasse em uma passarela. Olha o conectivo como. Então, temos aqui uma comparação. Uma moça caminhando pelas ruas
como se ela estivesse caminhando numa passarela. Deve que ela estava lá toda elegante desfilando, não é mesmo? Então, olha o conectivo aí explícito. Vamos para a próxima frase. O protagonista experimentou o prazer do aplauso, assim como a dor do desprezo. Olha como está clara essa comparação. Nós temos aqui o conectivo como, assim como. Então fica evidente que aqui há uma comparação. O protagonista, que é o personagem principal do filme ou do livro, ele experimentou o prazer do aplauso, assim como, da mesma forma que ele experimentou a dor do desprezo. Então aqui é a comparação entre essas duas sensações que ele teve. E a próxima frase? O sol é uma bola de fogo. Temos aqui uma comparação. O sol está sendo comparado à bola de fogo. Mas há aqui um conectivo? Não, não temos aqui um conectivo. Então aqui o sol é uma bola de fogo, não encontramos conectivo, embora aconteça uma comparação, mas ela é subentendida. Eu vou dizer que nessa frase nós temos a metáfora, nós vamos entender melhor a metáfora agorinha. Fica aí no vídeo que você vai gostar de entender melhor essa figura de linguagem. E a última frase. O livro é tal qual uma ponte para o infinito. Tem comparação aqui? Tem. O livro está sendo comparado à ponte para o infinito. Mas tem conectivo? Tem. Tal qual. Que poderia ser substituído pelo conectivo como. O livro é como uma ponte para o infinito. Então, nós consideramos o tal qual como um conectivo também dessa figura de linguagem chamada comparação. A comparação, ela pode aparecer na linguagem coloquial, quando a gente está conversando com as pessoas. Ela aparece muito em poemas e em letras de músicas. Vamos ver um trecho aqui de uma letra do Chico Buarque, de 1971, uma letra de música que se chama Construção. Uma música que foi consagrada. Então, observe como essa figura de linguagem tão simples foi usada como repetições pelo Chico Buarque, que é tão famoso. Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu, como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Sentou para descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música, e tropeçou no céu, como se fosse um bêbado, e flutuou no ar, como se fosse um pássaro, e se acabou no chão, feito um pacote flácido. Se você conhecer uma outra música que tem comparações, que usa essa figura de linguagem, deixa aqui nos comentários para a gente buscar essas outras músicas e ouvir mais e ficar mais atento a essa figura de linguagem. E caso você queira escrever um poema usando a comparação, eu também vou deixar um link na descrição desse vídeo aqui, que está aparecendo aqui, para você, né? É um vídeo que tem técnica de como escrever poema e a técnica, ela facilita essa construção de uma comparação. Um poema, para ser poético, para ser literário, precisa ter figura de linguagem. Você já sabe disso, não sabe? Bem, antes da gente conferir o que é a metáfora e suas especificidades, que palavrinha difícil, hein? Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito para receber a notificação do próximo vídeo que vai entrar, porque o próximo vídeo é sobre a figura de linguagem catacrese. Nós estamos fazendo uma sequência de vídeos sobre as figuras de linguagem. E nós precisamos conhecer as figuras de linguagem, claro, para interpretar os textos literários, para identificarmos, né, o que faz com que aquele texto seja literatura. Também e principalmente se a gente quer escrever literatura, se a gente quer fazer literatura, nós temos que conhecer a fundo cada figura de linguagem para saber construí-las em nossos textos. Então vamos para essa
grande figura de linguagem, um recurso muito grande que nós podemos adquirir para escrever textos literários. A metáfora é a grande chave para a gente entender todas as outras figuras de linguagem, então. Bem, metáfora é a relação de semelhança entre dois termos. Olha, Julieta, mas isso não é comparação? Também. Tanto a metáfora quanto a comparação estabelece uma relação de semelhança entre dois termos. Vejam esse exemplo. Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Aqui há a relação de semelhança entre a palavra escolas e a palavra gaiolas. Há escolas que são como gaiolas. Porém, nesta frase, o Rubem Alves, que é o autor dessa frase, ele não usou o conectivo como, vejam. Ele simplesmente disse que há escolas que são gaiolas. Mas será que existe escola em formato de gaiola? O aluno entra dentro dessa escola e tranca o aluno lá como se ele fosse um passarinho? Não é isso. Aqui é a palavra usada no seu sentido conotativo, ou seja, o Rubem Alves está apenas sugerindo. Talvez uma escola que está ali apenas preocupada com a memorização está, na verdade, prendendo a capacidade do aluno de questionar e de pensar. Então, há aqui sim a relação de semelhança. Porém, não houve o uso do conectivo, não foi? Olha a relação de semelhança de novo. Há escolas que são asas. Será que existe escola que é feita de pena, né? Pode sair batendo e o aluno sai voando? De jeito nenhum. O Rubem Alves está sugerindo que existem escolas que não estão preocupadas só com a memorização, que permitem que os alunos questionem, trazem inquietudes para os alunos e esses alunos podem refletir, podem pensar e assim eles têm asas para conhecer novos horizontes dentro do conhecimento. Então, nós precisamos ficar muito atentos neste detalhe. Numa metáfora, não se usa conectivos. A comparação ela é mental, ela é subentendida. Olha outro exemplo. Esta informação é a chave do problema. Aqui é uma sugestão, que a informação que você está recebendo ela vai ajudar, ela vai abrir o seu entendimento para você resolver alguma questão. Como, por exemplo, estas informações que eu estou te dando aqui, elas são chaves para você identificar o que é uma metáfora e o que é uma comparação. Ou seja, elas podem colaborar para abrir o seu entendimento e você mesmo resolve o problema na hora de interpretar um texto, na hora de entender aquilo que o autor queria sugerir com o uso daquelas palavras. Quando queremos construir uma metáfora, nós fazemos uma comparação, porém sem o uso do conectivo. Uma comparação sem o uso do conectivo vai se chamar metáfora. Olha a metáfora aqui em uma música. Vamos ver estes versos. Você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Está rindo aí do meu mico, não está? Cantei aqui para usar mais uma figura de linguagem. Estou pagando mico. Nesse trecho da música Fogo e Paixão, do cantor Vando, ele utiliza a palavra você, no caso a pessoa que ele ama, compara essa pessoa à luz, ao raio, estrela, luar, a manhã de sol, todas essas coisas maravilhosas da criação, da natureza. Ele está trazendo aquilo que é de belo nesses elementos e comparando com você, que é o ser amado. E essa comparação, ela não utilizou conectivo, foi uma comparação subentendida. Ele está usando a linguagem mais para sugerir e não para informar. Por isso, nós temos aqui o uso da metáfora. Vamos então treinar para a gente ficar craque nessa figura de linguagem chamada metáfora. Qual a única frase que não apresenta a figura de linguagem metáfora?
Vejamos a primeira frase. Meu filho é um peixinho na piscina. E então, o que você acha? Isso é uma metáfora. Nós temos aqui a relação de semelhança entre as palavras filho e peixinho. É como se eu dissesse, meu filho é como um peixinho na piscina. Mas como não apareceu o conectivo explícito aqui, escrito aqui na frase, nós vamos dizer que é uma comparação subentendida, ou seja, uma comparação mental que não está clara com o conectivo explícito na frase, por isso vamos chamá-la de metáfora. Lembrando que quando o autor escreve uma metáfora, ele não está informando que o filho é um peixe, ele está sugerindo que o filho nada tão bem quanto o peixe. E a segunda frase, Ivani canta como um rouxinol. O que você acha? Isso não é uma metáfora aqui. Por quê? Porque temos aqui o conectivo como. Olha lá, temos a comparação. A Ivani, que é uma mulher que canta muito bem, canta tão bem como o rouxinol canta, aquele passarinho que canta lindamente. Então a Ivani canta tão lindo quanto o rouxinol canta lindo. É uma comparação. Estamos aqui estabelecendo, sim, esta relação de semelhança. Temos o conectivo explícito, por isso não vamos chamar essa figura de linguagem de metáfora, e sim de comparação. E a segunda frase? Nós somos unha e carne. Vamos nos recordar da pergunta? Qual a única frase que não apresenta a figura de linguagem, metáfora? Única, então já achamos. Ivani canta como um rouxinol. Não é metáfora, é uma comparação. Mas vamos nos certificar de que as outras são realmente metáforas? Vamos lá? Nós somos unha e carne. E aí? Quem escreveu essa frase? Provavelmente estava se referindo a um amigo muito querido, ou ao cônjuge, ou a um filho, porque há aqui uma relação de semelhança entre o nós e entre a unha e a carne, porque a unha e a carne estão muito juntinhas e não se desgrudam. E assim deve ser essas pessoas às quais o autor está se referindo como nós. E a última, suas lágrimas eram rios escorrendo por suas bochechas. Tem relação de semelhança? Tem, né, gente? A relação de semelhança entre a palavra lágrimas e a palavra rios. As lágrimas, elas escorriam pelas bochechas como se fosse um rio escorrendo. Então, alguém aí está chorando muito. Tomara que esteja chorando de alegria. Tomara que tenha acontecido uma coisa muito boa e seja um choro feliz. Então, agora fique ligadinho aí, hein? Não na tomada, mas na mente. Comparação. É uma figura de linguagem que usa conectivo. A metáfora não usa conectivo. Essas duas figuras de linguagem, elas são importantes ferramentas linguísticas usadas diariamente. Por quê? Porque existe no ser humano uma tendência de associar novos fatos a fatos já conhecidos. Por isso, essas figuras de linguagem são tão utilizadas na literatura, claro, de uma forma consciente, muito bem estruturada, muito bem elaborada, mas também muito utilizada na linguagem coloquial. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre metáfora, é só clicar nesse vídeo, eu estou deixando o link na descrição, que você vai saber um pouquinho mais, vai ter outros exemplos dessa figura de linguagem chamada metáfora. Por hoje é isso. Te espero no próximo vídeo para a gente falar sobre a figura de linguagem catacrese. Até mais!